Conselho da Petrobras se reúne para escolher novo presidente. São Paulo é o primeiro estado a reduzir imposto sobre os combustíveis. E você vai ver também. Bolsonaro afirma que General Braga Neto será seu candidato a vice nas eleições deste ano. Mortes por dengue no Brasil, mais que dobram em 6 meses. Enquanto líderes do G7 se reúnem na Alemanha, a Rússia avança no leste ucraniano. O cardápio do inverno, Festival de Sopas, reúne mais de 80 sabores em São Paulo. Tudo isso a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. São 13h02. Boa tarde, Juliana Dariva. Boa tarde, você que nos assiste. E a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E a gente abre essa edição falando sobre o Conselho de Administração da Petrobras, que está reunido neste momento para avaliar a indicação de Caio Mário Paz de Andrade para ser o novo presidente da estatal. O nome dele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro há cerca de um mês. Mas a troca no cargo só foi possível após a renúncia do ex-presidente José Mauro Coelho. O governo estima ter a maioria dos votos favoráveis à indicação. Por isso, o otimismo dos governistas é grande. Se aprovado, Paz de Andrade pode tomar posse ainda hoje. E ele será o 4º presidente da estatal do governo Bolsonaro. E o parecer da PEC dos combustíveis deve ser apresentado nesta tarde. O texto vai incluir um aumento no Auxílio Brasil e a criação de um voucher caminhoneiro. E olha só, que pode chegar até R$1.000. Segundo o senador e relator da matéria, Fernando Bezerra, o relatório da proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC dos combustíveis, deve propor mudanças como o aumento de R$200 para o Auxílio Brasil, que deve passar para R$600. Ainda devem ser incluídas na proposta a elevação do auxílio gás para o valor de um botijão, que passaria a ser de cerca de R$120, uma compensação aos estados pela gratuidade aos idosos no transporte público e a criação de um voucher de R$1.000 para caminhoneiros, que atenderia 900 mil profissionais. Essas medidas valeriam até o final do ano. Nesse período, o impacto fiscal seria de quase 35 bilhões de reais. A PEC dos combustíveis faz parte de um pacote de ações para reduzir os preços ao consumidor e é tratada como emergência para o governo federal. E a maioria dos estados já cobra mais de R$8 por litro da gasolina e do diesel. O levantamento foi feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Segundo dados da ANP, em pelo menos 23 estados, o diesel comum é encontrado nesse valor nos postos de combustíveis. No caso da gasolina, o combustível foi verificado acima dos R$8 em 17 estados. Ainda segundo os dados do levantamento semanal, o preço mais barato em que o diesel foi visto no país foi de R$ 6,29 o litro, nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. O Rio Grande do Sul vem em terceiro lugar, com o combustível um pouco mais caro em alguns postos. Os estados com preços mais altos do país são o Acre, o Mato Grosso e Minas Gerais. Já no caso da gasolina, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia são os 3 estados com o valor mais alto encontrado pela ANP. Em São Paulo, o litro do combustível chega a custar R$ 8,89 o litro. Já no Rio de Janeiro e na Bahia, a gasolina comum está um pouco mais barata. Em São Paulo também foi encontrada a gasolina mais barata do país, R$ 5,99 por litro. Em segundo vem o Mato Grosso, seguido do Amapá. Ainda segundo a pesquisa, o preço médio do diesel comum em nível nacional é de R$ 7,56, enquanto a gasolina foi verificada a R$ 7,39 o litro. Desde o início do levantamento de preços da ANP em 2004, essa é a primeira vez que o preço do diesel é verificado acima do preço da gasolina. E olha, ainda falando deste assunto, o estado de São Paulo já anunciou a redução no valor do ICMS para os combustíveis para 18%. E com isso, a estimativa é que o preço médio caia quase 50 centavos.
A redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços vai cair no estado paulista 7 pontos percentuais, passando de 25% para 18%. E com isso, a expectativa é que o preço do litro da gasolina passe de R$ 6,97 para R$ 6,50 em média no estado. Segundo o governo do estado, vai haver fiscalização nos postos. A medida deve impactar a arrecadação em 4 bilhões e 400 milhões de reais. A redução na cobrança do ICMS foi proposta pela lei federal sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O Comitê Nacional de Secretários de Fazenda ainda deve definir os detalhes da proposta que pretende levar ao Supremo Tribunal Federal sobre o ICMS dos combustíveis. Uma audiência de conciliação entre os estados e o governo federal está marcada para terça-feira com o ministro do STF, Gilmar Mendes. E com a redução do ICMS dos combustíveis que a gente acabou de ver, quais serão os direitos do consumidor? Nosso repórter Almeida Júnior conversou com o Procon de São Paulo e agora traz mais informações. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou nesta segunda-feira que o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços da gasolina deve cair de 25% para 18%. Com a decisão, a gasolina que custa hoje em média R$ 7,00 o litro deve passar a valer menos de R$ 6,50. São Paulo é o primeiro estado do país a se enquadrar na nova lei. O ICMS é um imposto estadual que compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no país e é responsável pela maior parte dos tributos arrecadados pelos estados. Apesar dessa redução, cabe aos postos de gasolina a decisão de repassar a diminuição do valor para as bombas. E o Procon de São Paulo já orienta os consumidores sobre os novos valores. O Procon, na semana passada, fiscalizou 1.202 postos de combustíveis, verificando o preço dos combustíveis de modo geral, especialmente da gasolina, que é onde teria maior afetação a redução da alíquota de ICMS, constatando ali preços máximos, preço mínimo e também o preço médio praticado aqui no estado de São Paulo. Nesta semana, após o anúncio do governador com a redução da alíquota de ICMS de 25% para 18%, especialmente sobre a gasolina, o Procon ele vai retomar a fiscalização destes postos de combustível a fim de constatar os preços que estão sendo praticados e se esta redução de ICMS, que agora o posto de combustível deixa de recolher, será repassado para o consumidor lá na ponta. A expectativa de redução na bomba são de 48 centavos. E o preço médio verificado na semana passada do preço da gasolina comum ficou em torno de R$ 6,97. O Procon vai divulgar ao consumidor o valor máximo e mínimo encontrado, bem como a média, antes da redução do ICMS, e esses mesmos indicadores, posteriormente agora nessa semana, com a redução do ICMS, de modo que o consumidor possa ter um controle, inclusive na sua cabeça, na hora que for abastecer o seu veículo, se o valor que está sendo cobrado está dentro da média de mercado, inclusive com a redução do ICMS. Estima-se que o valor do litro da gasolina médio fica em torno de R$ 6,50, daí para baixo. Olha, o governador anunciou hoje essa redução vale a partir de hoje. Então a gente espera que a partir de hoje esses valores já cheguem nas bombas para o consumidor. E a gente muda de assunto agora e fala de política. O presidente Jair Bolsonaro confirmou o nome do general Braga Neto como vice em sua chapa para a disputa das eleições deste ano. O anúncio oficial deve ser feito nos próximos dias. Braga Neto foi ministro da Casa Civil e da Defesa no governo Bolsonaro. Ele deixou o cargo no final de março devido à exigência de não ocupar funções públicas para disputar um cargo eletivo em outubro, como previsto pela legislação eleitoral. O presidente disse que teria outros excelentes nomes, como a ministra Tereza Cristina e o general Heleno, mas ficou grato por Braga Neto por ter aceitado essa missão. Bolsonaro falou que admira muito e que juntos devem ajudar muito o Brasil nos próximos anos. Do Braga Neto, o nosso candidato a vice, temos outros excelentes nomes, como a Tereza Cristina, outros excelentes nomes, né? O Jean Heleno quase foi meu vice lá atrás, entre tantos nomes, pessoas maravilhosas, fantásticas, mas que vinham sendo trabalhadas ao longo do tempo, que vice é só um, né? Gostaria que pudesse indicar 10.
E falando sobre saúde, a vacinação contra a gripe foi ampliada para todo o público a partir de 6 meses no Brasil. Olha, e é importante lembrar que para se imunizar basta procurar um posto de saúde com um documento. Com o término da campanha nacional de vacinação contra a gripe, estados e municípios ampliaram a oferta ao público geral. A imunização é válida enquanto durarem os estoques para toda a população a partir de 6 meses de idade. Neste ano, a campanha foi voltada às crianças menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, indígenas e idosos. Quem faz parte do público-alvo e ainda não se imunizou também pode se vacinar mesmo após a ampliação da campanha. A vacinação contra o vírus influenza previne o surgimento de complicações decorrentes da doença, além de contribuir para reduzir a pressão sobre o sistema de saúde. Para tomar a vacina da gripe, basta ir a qualquer posto de vacinação. São ao todo cerca de 38 mil salas de vacinas do Sistema Único de Saúde espalhadas por todo o país. Hospitais da capital e do interior de São Paulo estão com enfermarias e UTIs infantis lotadas por causa de um novo aumento nos casos de doenças respiratórias, inclusive a Covid. Alguns centros médicos na rede pública já informaram ao Estado a falta de leitos para atender mais crianças. A chegada do inverno e o retorno às aulas presenciais agravaram o quadro. Somente na capital, a taxa de ocupação de leitos pediátricos se manteve em torno de 90% na semana passada. E ainda falando de saúde, agora um dado preocupante. As mortes por dengue no Brasil mais que dobraram em menos de 6 meses deste ano, na comparação com o ano inteiro de 2021. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. As mortes contabilizadas entre janeiro e junho foram 585. No ano passado inteiro, foram registrados 264 óbitos. Ou seja, em menos de 6 meses, o aumento já é de 138%. Os estados que apresentaram o maior número de mortes foram São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. Outros 2.016 óbitos ainda estão em investigação e o número pode aumentar. Ainda segundo o Ministério da Saúde, até 20 de junho deste ano, ocorreram 1.172.882 casos prováveis de dengue, com taxa de incidência de 549,8 casos por 1.000 habitantes. Em comparação com o mesmo período de 2021, houve um aumento de 196%. O Ministério afirmou que o combate ao mosquito da dengue é uma tarefa contínua e coletiva. Por isso, todos devem ficar atentos às medidas de prevenção e combate ao mosquito. E veja a seguir, Rússia avança e aumenta domínio no leste da Ucrânia, enquanto Zelensky faz apelo por ajuda a países do G7. E você vai ver também os sabores do inverno. O Festival em São Paulo traz mais de 80 tipos de sopas diferentes. Nós voltamos daqui a pouco. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta ao vivo. São 13 horas e 17 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, a gente já volta com uma notícia quente, uma notícia de última hora. Isso porque o Conselho de Administração da Petrobras aprovou agora há pouco, por 7 votos a 3, o nome de Caio Paes de Andrade para a presidência da estatal. É isso mesmo, e ainda não há data para a posse dele no comando da estatal. Andrade também foi aprovado por 8 votos a 2 para compor o próprio Conselho de Administração da estatal. Mudando de assunto agora, a gente fala do conflito no leste europeu. Enquanto os russos avançam no leste da Ucrânia e já dominam a cidade estratégica de Severodonetsk, o presidente Zelensky faz um apelo aos líderes do G7 que pressionem para acabar com a guerra até o fim do ano, quando começa o inverno europeu. Após semanas de uma ofensiva devastadora para tomar a região do Donbás, no leste do país,
O exército russo conquistou a cidade de Severodonetsk e conseguiu entrar nos bairros vizinhos de Lysychansk. Segundo autoridades ucranianas, a cidade está reduzida a escombros. 90% das construções foram danificadas e 80% das casas terão que ser demolidas. A queda dessas duas cidades poderia facilitar o avanço das tropas russas em direção a Sloviansk e Kramatorsk, mais a oeste da região de Donetsk. Luhansk e Donetsk compõem o Donbass, uma área já parcialmente controlada por pró-russos desde 2014. No fim de semana, a Ucrânia também enfrentou um bombardeio maciço no norte, promovido por Belarus, país aliado da Rússia. A capital da Ucrânia, Kiev, foi alvo hoje de um ataque de mísseis russos que atingiram um prédio residencial e um jardim de infância. Os bombardeios acontecem no dia de início da cúpula do G7 na Alemanha. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um apelo aos líderes para que façam o máximo para acabar com a guerra que devasta o país. Zelensky, que discursou por videoconferência na reunião, citou um inverno rigoroso na Ucrânia, que vão dificultar os combates no segundo semestre. Os líderes de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido e Japão concordaram no primeiro dia da reunião em aumentar as sanções contra a Rússia. Além disso, o G7 também busca um mecanismo para impor um teto aos preços do petróleo russo. E falando sobre esporte, olha só, o Brasil ganhou um ouro em Budapeste, na Hungria. É isso mesmo. Foi hoje pela manhã que Ana Marcela Cunha se tornou bicampeã nos 5 quilômetros das águas abertas do Campeonato Mundial. Ela já é a 13ª medalha em campeonatos mundiais. Já conquistou 6 ouros, 2 pratas e 5 bronzes. Ana ainda disputará na quarta-feira os 10 quilômetros e os 25 quilômetros na quinta-feira. Estamos na torcida. Legal, e gente, como todo mundo já sabe, o inverno chegou e nessa época do ano não há nada melhor do que uma sopa bem quentinha para aquecer as noites frias, né, Juliana Dariva? É isso mesmo, e uma super dica para quem mora ou está próximo à capital paulista. A dica é o tradicional Festival de Sopas da CEAGESP, a companhia de entrepostos e armazéns gerais aqui de São Paulo. Sabores tradicionais e exóticos. Sopa de abóbora com carne seca, creme de brócolis com cream cheese, caldinho de St. Peter. No Festival de Sopas da CEAGESP são várias as opções, mas esta aqui é a mais famosa. A sopa de cebola ganhou destaque entre as décadas de 60 e 70, bem antes do festival começar. Naquela época, ela era servida no restaurante do antigo Ceasa, quando a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo ainda estava em construção, no mesmo terreno. Era um restaurante que tinha aqui no Ceasa e que de madrugada fazia essa sopa para o pessoal que trabalhava aqui. Aí começou a sair dos portões da CEAGESP e pegar os boêmios de São Paulo. Naquela época você não tinha nada, né? Tinha celular, não tinha padaria 24 horas, posto 24 horas, não tinha nada disso. Este engenheiro conta que os pais dele eram clientes fiéis. Vinham aqui sempre, faziam compra no Ceasa e depois iam tomar sopa. Na época, a sopa ganhou muitos fãs, mas com o fim do restaurante, ela virou lenda e ficou na saudade. Aquele restaurante fechou, mas o sabor ficou na memória. E em 2009, quando o Festival de Sopas foi criado em comemoração aos 40 anos da CEAGESP, é claro que a sopa de cebola virou carro-chefe do cardápio. E o Duílio, que antes só ouvia falar dessa delícia, hoje é cliente de carteirinha daqui. Como sempre, ela é muito boa. E é verdade que ela é sempre campeã, Duílio? Para mim, sim. O paulistano estava carente de uma coisa de memória, de saudade mesmo. E principalmente da gratinada, que na realidade é a sopa de cebola gratinada, que é aquela que vem, tem nas fotos, depois dá uma olhada, que são as tradicionais dessa época de São Paulo, da garoa, né? Na época era muito frio aqui.
Com o passar do tempo, o clima em São Paulo mudou mesmo, mas o gosto do paulistano por sopas só cresceu. E há 13 anos, durante toda a temporada de frio, cerca de 60 mil pessoas passam por aqui para apreciar os mais de 80 sabores servidos ao longo dos 4 meses de festival. Alguns bem diferentes, como este aqui, pensado especialmente para os veganos. É legumes com os cogumelos selvagens que nós chamamos. Então isso aqui não tem nada de base de carne, é tudo com base de legumes. Então, como eu te falei, o segredo é sempre a base. A de cebola já vai com base de carne e a de peixe com base de peixe. Você vê uma sopa de yakisoba, o frango com quiabo com base de frango. Porque senão você não consegue ter aquele sabor, né? Você vê, tem frango mesmo. E você vê todas essas verduras que você está vendo aqui, esses legumes, é tudo daqui do SEAGESP, é tudo assim do dia, sabe? Chega no dia a gente faz, não tem nada aqui que seja congelado. A Maria Rosa encarou mais de 150 quilômetros de estrada com o marido para experimentar essas delícias. Porque a gente mora em Piracicaba e a gente veio aqui para degustar essa maravilha aqui, que são esses caldos aqui. E olha essa novidade, sopa de siri gratinado. Nós pegamos aquela casquinha de siri, exatamente a mesma receita, e transformamos numa sopa. É que todo prato aqui vira sopa, creme, caldo. E quem prova, recomenda. Eu acho que pela experiência, do sabor, do lugar, é muito gostoso. Eu super indico. Eu acho que sopa melhor não tem. Tem que vir aqui. Quem não veio, venham, pessoal, que vocês não vão se arrepender. O Festival de Sopas é realizado no Espaço Gastronômico da SEAGESP de quarta a domingo, a partir das 18 horas até o final de agosto. Para mais informações, acesse festivaisseagesp.com.br. Olha, eu digo para vocês porque eu já experimentei. Essa sopa de cebola realmente é imperdível. Que delícia, hein, Kleber Werneck? Eu ainda não almocei, então eu estava aqui só admirando as imagens. Gente, não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo início de semana para você e ótima tarde. Até mais.